O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Ok, sejam bem-vindos ao Expert Innovation Summit 2030. Estou aqui com o Luiz Faria, da IBM. Né? Agradeço a sua presença aqui no evento. Fale um pouquinho do Luiz, para o pessoal saber quem é o Luiz, por gentileza. Bom, muito bom. Eu trabalho na IBM há 10 anos. Eu sou líder de automação da IBM no Brasil, né, para portfólio de automação. Formado, eu brinco que eu sou engenheiro que virou suco, né? Eu sou formado em engenharia de produção, eu sou técnico em mecânica de precisão, formado em engenharia de produção, comecei minha carreira em linha de produção, depois eu fiz administração e vim para esse mundo de consultoria de automação. Então eu estou nesse negócio de produção e de automação desde que eu tinha fralda, né, no colegial. Então eu gosto muito desse assunto, é um assunto que me apaixona, sou meio apaixonado pelo conceito, né, de aplicação de automação dentro das organizações. Beleza, Luiz, então vamos lá, vamos bater esse papo. Hoje nós estamos falando de processos, né? Uhum. E nós temos uma jornada muito interessante com relação aos processos de negócio. A gente vem lá de Frederick Taylor, né, com a administração científica. Uhum. E não vamos também muito longe, que esse nosso evento é 2030, não vou ficar falando do passado, né? Mas nós tivemos uma fase de documentação de processos, muito usado pela qualidade, né? Uhum. Depois nós tivemos uma fase dos BPMS, os Business Process Management Systems, né? Que ajudou na automação dos processos. Óbvio que a automação do processo também é função dos RPs, né? Os sistemas de gestão, tá? Mas nós tivemos as plataformas de automação que suplementaram alguns pontos que não eram automatizados dentro do RP. Tá? E nós estamos chegando agora num outro patamar, que é o patamar de robotização de processos, o RPA, Robotic Process Automation. E agora nós estamos indo, que é a inteligência dos processos inteligentes, processos que tomam decisões baseado em machine learning. Luiz, essa jornada, o que você me conta dela? Bom, quando você olha a automação, né, eu acho que eu diria para você que o RPA é um novo recomeço para a disciplina de automação nas organizações, principalmente nas organizações de serviço, nas empresas que trabalham nos negócios, né, na operação de negócio das empresas.
Por quê? Porque o RPA, ele é o que eu chamaria ele de RTA, Robotic Task Automation. Ele não é um processo, eles automatizam, eles são focados na tarefa, na substituição, na suplementação do trabalho humano na frente do computador, fazendo sequências de tarefas. Então, o que aconteceu? A gente teve uma fase de automação, como você disse, né? Uma fase em que as empresas começaram a discutir automação de processo, suplementar a operação com automação usando ERPs, usando BPMS. O BPMS caiu um pouco em desuso, porque ele exige uma disciplina de processo muito maior, muito grande das empresas, e as empresas não estão tão preparadas para isso. Até uma gestão mais orientada a processos. Você exige uma gestão e uma disciplina para você manter esse negócio. E o RPA entrou pontual em áreas de negócio, né? gerando benefícios de produtividade em áreas de negócio, substituindo o trabalho humano pelo um trabalho robótico. Essa é a primeira fase, né? Quando a gente fala numa escala de evolução da introdução de inteligência nas organizações, a gente costuma olhar em 3 grandes passos. O primeiro passo é a digitalização do negócio, que é exatamente o que o RPA vem ajudando, junto com quando a gente fala de automação, né, automação como uma disciplina, você tem pilares de automação. Você tem a automação do lado da documentação, de você manipular documentos, de digitalizar documentos, tirar a manipulação de conteúdo de algo físico para colocar algo digital. Você tem a automação do processo propriamente dito, dos fluxos de trabalho, estruturados ou não estruturados. Você tem a automação de tarefas, que entra o robô que a gente comentou, né, os robozinhos que a gente comentou. A gente tem a parte de tomada de decisão, que é outra disciplina importante da automação, onde você suplementa uma operação com mecanismos complexos de tomada de decisão, que em vez de você jogar para uma pessoa, você joga para um mecanismo que toma a decisão para você. Em vez a pessoa levaria minutos, horas, você faz em milissegundos uma decisão. E aí, complementando esses pilares, a gente está aplicando agora inteligência cognitiva nesses pilares. Então, quando você junta esse bolo todo para criar uma disciplina de automação, você começa a escalar para o segundo nível, né? O primeiro nível é a digitalização do trabalho, em que se usa pontualmente essas tecnologias. O segundo nível é a introdução do que a gente chama de inteligência cognitiva, em partes dessa combinação, desse bolo de tecnologias, desse conjunto de tecnologias. E o terceiro nível, que é o nível mais avançado, onde eu acho que nos próximos anos as organizações vão buscar isso, é a organização da força híbrida, que a gente chama de força híbrida de trabalho, em que você vai dividir o trabalho, ou vai cadenciar o trabalho entre a força de trabalho física, as pessoas, e a força de trabalho híbrida, com mecanismos robóticos sofisticados, com automação sofisticada. E a ideia dessa criar essa jornada hoje é fundamental, né? Se você olhar para o Gartner, coincidentemente, né, no começo do ano, o Gartner soltou as tendências para os próximos 2 anos, e o número 1 é hiperautomação. E ficou mais evidente ainda a necessidade de hiperautomação agora, com esse negócio da pandemia, né? Porque as pessoas que estavam juntas na organização se dispersaram, né? E para você conseguir ter coesão de negócio, né? Fazer o negócio fluir, você precisa ter algum tipo de gestão sobre isso. As empresas que estavam mais preparadas, que tinham uma visão mais processual, tinham algum controle processual melhor, elas se adaptaram mais rápido, provavelmente, do que as empresas que não tinham tanto essa visão de processo, ou não tinham uma gestão dos processos de negócio mais bem estabelecida, né? Então, eu acho que quando a gente fala de automação, da evolução de automação, a evolução de automação, sem dúvida, vai dar saltos, né? A gente está vendo isso na IBM, a gente aplicou recentemente. A gente lançou, algum tempo atrás, a gente lançou a nossa plataforma de automação com machine learning, né, com capacidade de machine learning, e as empresas que já adotaram esse mecanismo dentro dos processos já tiveram momentos de 25%, 30% de ganho de produtividade.
Então, quando você olha o impacto da AI na automação, é significativo. Algumas diretrizes, como que a automação inteligente vai fazer. Nos RPAs, o pessoal está buscando inteligência cognitiva para ajudar o robô a se autoajustar, ajustar as rotinas. A executar uma rotina, ver que tem um erro, o cara identifica o erro, o robô aprende e se tiver aquela situação, ele não vai mais cometer aquela situação, né? Tem um lado que vai começar a surgir agora, que é o que a gente chama de Process Mining. Então, o Process Mining é uma disciplina em que você vai carregar uma base, uma estrutura de dados numa base, o mecanismo vai ler aquilo e vai aprender, vai fazer uma reengenharia do processo e você consegue identificar situações que ocorrem de problemas no processo. Você vai conseguir ter visibilidade. Mais do que uma disciplina que a gente comentou no começo do BlueWorks, né, que vocês estão usando, de desenhar o processo, a ferramenta vai fazer a reengenharia do processo, vai te mostrar como o seu processo funciona. E aí, a partir dessa capacidade, né, a partir dessa visão, você vai estabelecer a sua estratégia de automação dentro da solução. Provavelmente, nesse mundo de Process Mining, vai ter também inteligência analítica, inteligência machine learning. A ferramenta vai entrar na sua base e vai aprender como você está trabalhando e vai sugerir formas de trabalho, novas formas de trabalho. A gente fez recentemente uma avaliação, uma experiência para um banco, né? E a gente descobriu que um processo deles estava automatizado, estava parcialmente automatizado, tinha um nível de retrabalho altíssimo, né? Eles não sabiam disso, eles perdiam 20% do que entrava de pedidos, né? Eles perdiam porque não estava digitalizado o processo e faltava documento e a pessoa não ia atrás e o processo parava. 45% do que passava tinha retrabalho e o custo dessas instâncias que eram retrabalhadas era 1,5 vezes maior, era 150% maior do que o custo da instância normal, né? Era mais que o dobro, né, do custo da instância que passava direto, né, do processo que fluía direto até o final. E a gente viu que tinha um conjunto de atividades que podiam ser suplementadas com trabalhadores robóticos e a gente teria um ganho de produtividade da ordem de 20%. Tá certo? Então, você vê que mesmo nas organizações bem estruturadas, as oportunidades de automação são grandes. Agora, nós percebemos uma coisa interessante, Luiz. Normalmente, o RPA ele entra onde tem tarefa repetitiva. Né? Sim. Onde você consegue ter ganhos de produtividade. Então, tarefas que estão envolvidas atendimento, que você faz o mesmo atendimento, a mesma coisa, aí você cria aí regras. Regras de negócio na qual você vai definir onde esse robô ele vai conseguir interpretar, né, uma leitura do documento através de um discovery da vida aí, uma ferramenta que faz a leitura do documento, entende o documento e a partir dali toma determinadas decisões. Normalmente, os processos são definidos entre regras de negócios e regras de decisões. Né? A preocupação normalmente essas regras de decisões elas são tácitas. Ela é determinada pelo conhecimento tácito do executivo, do profissional, que ele utiliza um aglomerado de informações para tomar uma determinada decisão. Essa decisão, às vezes, ela pode entrar novamente num processo automatizado ou entrar num outro processo manual qualquer, que pode ser até uma reunião, alguma coisa desse tipo. E nós percebemos também que boa parte do processo das atividades dos seres humanos não são detectadas pelo processo. Como atender um telefone, bater um papo com um cara pedindo uma sugestão, entrar no WhatsApp e conversar com uma outra pessoa. E esse é um calo enorme, porque isso gera o que nós chamamos de nanotédios, né? Aquele período de não produtividade que você não consegue mensurar se realmente é não produtivo ou ele faz parte do processo. A tendência da inteligência artificial, né? A inteligência artificial a gente sabe que tudo é software, né? Ainda estão tentando trabalhar criar um modelo de inteligência artificial
neural, né? Mas ainda uma coisa não está muito sólida ainda. Então ainda temos ainda softwares que calculam rápido, né? Uhum. E se espelham em padrões. Você vê a inteligência artificial junto, por exemplo, com os assistentes pessoais. A gente pode falar de Watson, pode falar de Google, outros, interagindo nesses pontos do processo, esses pontos cegos que o empresário não consegue detectar, a consultoria menos ainda, e isso mantém um grau de qualidade instável dentro do processo por conta de estar suscetível ao erro humano. Você acha que a inteligência artificial já vai, quando que ela vai estar preparada para entrar nessa camada do processo que a gente não consegue determinar e não documentar ela? Tá. Você entendeu bem Não, eu entendi. A gente tem que separar o seu raciocínio em partes, né? Inteligência artificial, a inteligência artificial, ela não toma decisão. Isso é uma coisa importante, que a gente tem que ter isso em mente. Eu sou estatístico, né? Eu tenho especialização em estatística também, né? Por incrível que pareça. Eu gosto de dizer que a inteligência cognitiva, ela é analítica, ela é analítica probabilística. O que ela faz? Ela gera uma massa, ela consegue interpretar uma massa de dados e ela te dá uma probabilidade do que ela vai ser, do que aquilo representa. Vou te dar um exemplo. Se você der uma foto de um cachorro para um mecanismo de reconhecimento de imagem, ele dizer isso é um cachorro. Se der a segunda, ele não vai saber reconhecer. Se você der 100 fotos de cachorro, a 100ª ele vai dizer, olha, provavelmente isso é um cachorro. Se você der 1 milhão de fotos de cachorro para uma inteligência analítica, ela vai dizer, provavelmente esse é um cachorro. Um cachorro da raça tal, ele tem essas características. Ele começa a te dar, mas ele vai te dar uma visão probabilística das coisas. Ele nunca vai te dizer, com certeza isso é um cachorro. Ele vai dizer, provavelmente é um cachorro. Então, esse é um lado da cognição que a gente tem que avaliar como inteligência cognitiva. E você tem um outro lado, que é o lado da tomada de decisão. A tomada de decisão é a característica da lógica, que envolve a lógica. Se eu tenho essa característica, isso me dá uma pontuação, por exemplo, um score, que me diz, olha, posso confiar que isso é um cachorro do tipo tal, então eu vou tomar essa ação. Esse raciocínio lógico, essa combinação, ela vai ser mais frequente na automação. E a gente já tem isso, inclusive. Tá? A gente já tem esses mecanismos funcionando dentro em tecnologia. No meu caso, é o motor de decisão junto com a capacidade de machine learning. Tá certo? Imagina isso embutido dentro de uma estrutura de processo, dentro do processo fluindo. Então, quando você fala de substituir o trabalho, de interpretar, do trabalho que você não consegue enxergar, a gente vai ter uma fase inicial, voltando lá ao Process Mining, você vai ter que ter uma fase inicial de gravação, de enxergar esse trabalho. E a inteligência cognitiva, ela vai passar a interpretar esse trabalho e a dizer, olha, a rotina é essa. Com base nesse padrão, a rotina é essa. Ele vai te sugerir quais são as possíveis rotinas. O que você vai ter que fazer é criar encapsular essas rotinas. Né? Maurício, só cortando. A inteligência cognitiva hoje, em termos de ferramenta, ela vai fazer uma rastreabilidade da execução da atividade? Eu acho que sim. A tendência é essa. A gente ter os gravadores, ter essa capacidade de enxergar o processo, de gravar, enxergar e interpretar o processo usando a inteligência analítica. Desculpa ter te incomodado no raciocínio. Não, sem problema. Faz sentido. A sua pergunta faz sentido, é pertinente. Hoje a gente tem parte disso, né? Por exemplo, eu estava discutindo um processo em que eu vou ter que enxergar uma imagem, tirar dados, e o dado e a estrutura do dado vai, dependendo da foto que você tira, ela aparece num lugar, aparece no outro. E na foto você vem com um conjunto de informações que você precisa também ler essas informações. Então, isso está estático. Eu acho que isso vai passar por uma fase de
de dinâmica, de você conseguir ter interpretação dinâmica. A gente faz isso quando a gente faz, por exemplo, o speech to text. Sim. Né? Então, do ponto de vista de fala, a gente já consegue pegar uma coisa dinâmica e trazer ela para uma dimensão estática, né? Gerando uma estrutura de metadados. A gente vai também começar a enxergar dinamicamente o que está acontecendo e interpretar essa dinâmica do que está acontecendo. Só para dar um exemplo, Luiz, para o pessoal que está assistindo, que a nossa linguagem, a gente está muito, né, a gente está dentro do contexto de gestão de processos, é fácil para a gente, mas só para avisar o pessoal que está entendendo isso, quando a gente fala de speech to text, é a capacidade que a gente tem de pegar uma voz e transformar ela, né, em texto. Em texto, é isso? Exatamente. Em texto. Aí, com esse texto na mão, a gente consegue criar alguns padrões de identificação. Exatamente. Né? Que eu acredito que com a tecnologia, que nós vamos falar isso depois, eu quero saber da tecnologia da IBM para essas coisas, né? Obviamente, com esse texto na mão, a gente consegue gerar padrões. Né? E esses padrões a gente pode conectar com atividades do processo. Perfeito. Ou seja, e aí, em cima disso, dar sugestões até de redesenho de processos, né? Seria mais ou menos isso? Só para o pessoal... Esse é um modelo. A gente, por exemplo, a gente está combinando... Um dos modelos, né? Que poderia de aplicabilidade... De aplicabilidade. Quando você olha o uso da inteligência cognitiva no front office, isso já está bastante desenvolvido. Né? A gente já tem bastante empresas usando chatbot, usando assistentes pessoais, né? Assistentes pessoais, né? O desafio começa a ser você dar uma experiência contínua para o cliente. Porque você tem um front office digital, mas o back office, em muitos casos, não é digital. Então você tem uma primeira interação digital e você tem que trazer essa interação digital, porque a jornada do cliente tem que ser inteira digital. Né? Esse é um desafio. Você construir uma jornada digital. A automação, ela vem para isso. A automação, tecnicamente, né, a gente chama, por exemplo, os RPs, os sistemas legados, a gente chama de System of Record na IBM. A automação, ela está numa outra camada, ela está numa camada que a gente chama de System of Engagement, ou sistema de engajamento. Né? Então, ela vem para suplementar o trabalho num nível muito mais humano do que o RP, que é um nível muito mais de registro. Ele está muito mais preocupado com consistência e padrão de registro e padrão e consistência de dados, né? Nos diferentes componentes de negócio, nas diferentes linhas de negócio, né? Então eu quero ter o mesmo dado aqui, no financeiro, no warehouse, esse é o core do RP. O core da automação é suplementar o trabalho humano, é dar fluidez para o trabalho humano. É dar fluidez e suplementar no sentido de tirar aquilo que é repetitivo e aquilo que é desperdício de tempo, né? E você ter um ganho de produtividade pela fluidez. Né? Vou te dar um exemplo. 80% do desperdício de tempo dos processos está na passagem de bastão. Que é o handoff, né? Que nós chamamos de handoff. A pessoa fez a tarefa dela e o próximo tem que fazer, né? E ele tem que ser alertado de que ele tem que fazer. E ainda tem um CIPOC em cima disso, o input e output que tem que casar, né? Isso. Se casar, eu vou ter checklist e vou ter que devolver. Vai ter que devolver, que é o retrabalho, né? Então, essa passagem de bastão, ela é um trabalho de automação. Ele é um esforço de automação. Nem sempre o RP atende a isso. O RP pode não ter sido projetado para isso. Ele pode ter sido projetado para atender uma função, uma área de negócio, e não a outra área de negócio que está sequencial no fluxo de processo. Eu vou te interromper de vez em quando, porque alguns amigos meus que souberam que eu ia fazer uma entrevista com você, separaram algumas perguntas para mim fazendo enquanto a gente está entrevistando. Uma delas, quando você entrou no handoff, eu ia entrar, mas você já entrou, então maravilhoso. A computação cognitiva ou automação cognitiva, ela vai permitir que eu faça um checklist
antes da passagem do bastão, ou seja, antes de eu mandar o bastão, a computação cognitiva pode devolver tarefa antes de ocupar Sim. o próximo ator do processo? Sim, já temos isso, inclusive. Pode ser feito? Aí pronto. E a pergunta é como isso é feito tecnologicamente? Eu acho que é isso mesmo. Sem dúvida. A gente já tem isso de que forma, né? Primeiro, quando a gente olha, vamos olhar um lado mais comum, mais simples da pessoa entender. A capacidade de você ler documentos. Né? Então, eu digitalizar um documento e retirar o conteúdo daquele documento. Eu posso, a partir do que eu retirei de conteúdo, eu posso validar cognitivamente a estrutura de metadados que eu retirei daquele documento e validar contra regras essa estrutura e dizer, encaminha. Ou, não, para numa pessoa para ela complementar essa informação ou voltar lá no documento e achar onde está aquele campo, ensinar para o mecanismo cognitivo onde está aquele campo, para que ele aprenda e volte a ter aquele dado, consiga enxergar aquele dado e daí sim encaminhar o processo para frente, dar o próximo passo. Então essa é uma forma de você usar a inteligência cognitiva. A gente já avançou nisso, né? A IBM já avançou nisso do ponto de vista de uso da inteligência cognitiva na plataforma de processo. Eu posso, por exemplo, eu já tenho a capacidade de fazer o que a gente chama de Intelligent Task. Quando você fala plataforma de processos, é o IBM BPM 8.6? Não. A gente já está então fale para as pessoas saberem. É o Business Automation Workflow. É o Business Automation Workflow. Maravilha. A gente já está no 2.2, né? E na verdade é o que a gente chama de Cloud Pak for Automation, é a nossa plataforma de automação, tá? E o que acontece? O que ele faz? Você pode dizer parâmetros para o mecanismo de machine learning do tipo perfil, tempo médio de resolução, tipos de ações que ele está fazendo, o tipo de caso que ele está atendendo, né? E ele passa a aprender e a redistribuir as tarefas de forma inteligente conforme a produtividade da pessoa. Essa é uma forma que a gente consegue, isso já está ativo, funcionando nativamente na plataforma. A outra forma que eu tenho é o que a gente chama de guardrails. O que é um guardrail? Eu tenho um processo que eu tenho que atender um SLA, tá certo? Lembra, o processo é uma sequência de atividades. E eu vou ter os workloads no processo. O que ele faz? Você diz para ele, eu preciso atingir esse SLA. Ele começa a olhar a entrada dos workloads e ele pega, por exemplo, acontece de uma tarefa, a pessoa ter demorado demais, ela ficou longa. Significa que aquela tarefa vai estar atrasando, cada passo do processo ela vai estar atrasada. Então, ela tende a esticar o SLA do processo. O que o mecanismo faz? Ele olha isso e reprioriza aquela atividade para dar celeridade para ela e garantir que o tempo total dela, a passagem dela vai ser acelerada para que o processo seja reduzido. Então, isso é um outro exemplo de aplicação de inteligência cognitiva em automação. Tá certo? O outro exemplo que eu posso dar é a combinação de tomada de decisão com machine learning, que é uma sofisticação que a gente tem também. Eu consigo colocar, dentro de uma estrutura de tomada de decisão, eu consigo colocar um nó que está ligado ao machine learning, ligado ao mecanismo de machine learning. E ele muda a condição da decisão. À medida que eu vou aprendendo, eu vou mudando a condição da decisão. Então, eu posso criar uma decisão inteligente e uma ação inteligente do tipo, puxa, o fulano fez isso, aquilo. Então eu vou disparar uma ação naquele cara. Mas aí eu começo a perceber com uma outra perguntinha que está aqui. Eu começo a perceber que o padrão mudou. E o machine learning começa a perceber que o padrão mudou, mas a ação, eu quero que a ação seja equivalente. Ele pode mudar o input da decisão, mas garantir a mesma decisão, que é algo bastante sofisticado. Diga a sua pergunta. Tem uma perguntinha. Opa, deu só uma pequena pausa aqui na transmissão. Luiz, está me escutando?
Estou escutando, estou esperando a pergunta. Deu uma pequena pausa aqui, deu um pequeno delay aqui. Eu vou para outra pergunta. Eu tenho um RP aqui, eu não vou dizer quem é o player, mas é um dos 2 maiores players do mercado, tá? De RP. Já sabe quem é. Tá? Mas não vou dizer quem é para não criar questão de ética aqui. Ele tem um RP onde as regras de negócio estão encapsuladas dentro do RP. Como que a automação cognitiva, ao propor novas decisões, ele consegue ele consegue modificar as regras de negócio e as decisões do RP em tempo real? Como é que isso é feito, sendo que são fornecedores diferentes, empresas diferentes? Existe integração já para isso? É aceitável isso por parte do RP? Porque as regras de negócio podem ser customizadas por vários níveis de permissão, né? Então, como isso funcionaria? Como que essa tecnologia poderia fazer essas mudanças, essas transformações no sentido de melhorar a performance das regras de negócios e das decisões? Essa é uma situação comum, né? Uma situação que a gente encontra com frequência, né? Quando você desenvolve um código de uma aplicação, em muitos casos, a tomada de decisão, as regras de negócio de decisão, elas são embutidas no código. Tá? Tecnicamente, já há bastante tempo, a gente consegue fazer externalizar, né? Você tem métodos tecnológicos para externalizar essas regras. Eu diria que regras que são mutáveis, que mudam com frequência, são boas candidatas para essa situação, porque o RP ele é uma coisa estável, né? A ideia do RP é ser estável. Ele tem que ser estável e performático, né? Então a regra, se a regra é estática, ela não vai, é uma regra de negócio que está estática, que ela não vai mudar, você pode colocar, faz sentido manter ela no código do RP. Mas se a regra ela é dinâmica, ela vai ter variação, vai mudar, ela tem uma certa complexidade e o negócio precisa ter capacidade de ação sobre essa regra, em geral, a boa prática é você externalizar essa regra, né? Usar mecanismo de API, integração, tá certo? Consulta via API, e disponibilizar essa regra numa plataforma que que o time de negócio consiga fazer a interação com essa plataforma e alterar essas regras, certo? Isso é um padrão, não é só a gente, o mercado tem isso, certo? É possível? Sim, totalmente factível, tem critérios para serem feitos e a gente consegue fazer isso. O avanço disso, né, é você combinar dentro desse motor externalizado, né, você dá para esse motor externalizado a capacidade de conversar, de enxergar situações externas, né, que estão ligadas a mecanismos de machine learning, que você vai aprender e vai afetar essa regra que sim vai atender ao mecanismo, ao RP de mercado, entendeu? Então, você vai ter essa capacidade. A gente consegue fazer isso tranquilamente, a gente já tem isso, né, em várias situações. Aprovação de crédito, o que a gente chama de next best offering, ou próxima melhor oferta, em que a gente, a partir de uma aprendizagem de máquina e de regras de tomada de decisão, eu faço uma sugestão para o consumidor do que ele deve comprar, do que ele deve adquirir, né? O conjunto de produtos e de combinações está lá no RP, é uma coisa estática. Mas a oferta, a combinação, o empacotamento pode ser algo dinâmico, né? Então, é uma situação que você pode ter. Outro exemplo é na parte de tarifação, imposto, né? Você pode também ter algo mais inteligente nesse sentido. Tem várias situações em que esse modelo pode ser aplicado, tá? Eu entendi a pergunta porque existe uma preocupação comercial e de custos, né, com relação ao investimento em tecnologia de ponta. Porque o que eu entendi também é um conflito de soluções
cognitivas, né? Porque assim, se você consegue, se a solução cognitiva faz uma análise de mercado e vê que o nível de inadimplência pós-pandemia aumentou muito, e não é coerente simplesmente fazer um on-off no crédito, e sim avaliar para quem que ele está devendo e o quanto ele está devendo. E aí sim liberar um crédito conforme isso. E do outro lado do RP, ele diz, não, está no Serasa, dançou. Né? Está no Serasa, dançou. Aí a tua solução cognitiva, ela fala, não, cara, olha aqui, vamos olhar o mercado, vamos olhar os dados. Se a gente começar a ter esse tipo de atribuição de regra de negócio, nós não vamos vender. Então, vamos analisar melhor a inadimplência para poder posicionar uma linha de crédito conforme o nível de inadimplência. É esse conflito que entre um RP que já tem essa regra e aí vem uma ferramenta que nem a da IBM com posicionamento cognitivo, onde te dá opções melhores de você trabalhar o processo, né, de análise de crédito, e eles se confrontam, né? Acho que a preocupação aqui no caso do usuário e aí, nesse caso aí, eu brigo com o meu RP, como é que eu faço? Eu acho, assim, minha visão, o mercado reina. O mercado é o rei. Você tem que estar atento para o movimento de mercado. Se você vê que o mercado tem a dinâmica de mercado mudou, você não pode estar atrelado à regra do sistema, do código no sistema. Você tem que criar. Se isso vai impactar o seu negócio, vai impactar financeiramente o seu negócio, você tem que olhar para isso como um desafio e dar uma resposta para esse desafio através da aplicação de uma aplicação diferente da tecnologia. E a aplicação diferente significa você colocar uma tecnologia dinâmica, uma tecnologia que é capaz de interpretar o mercado, olhar um conjunto de decisão e direcionar uma nova decisão. Eu acho que eu tenho aqui um ponto da pergunta, eu acho que eu estou esperando essa resposta sua, que é no momento que eu tenho processos inteligentes, né, cognitivos, me dando uma performance melhor, no momento que eu consigo tomar decisões, eu crio uma nova forma de fazer governança dentro da minha empresa, eu posso abdicar dos meus sistemas legados, nesse sentido, o sistema legado ele começa a ficar obsoleto ou não? Não. São coisas complementares. Acho que as tecnologias são complementares. Quando a gente fala de força de... Isso que você comentou já é o princípio da força de trabalho híbrida. Né? É quando você começa a ter o trabalhador robótico, o trabalhador digital, trabalhando com a pessoa física do lado. De alguma forma, você precisa ter estabilidade de registro. Né? Os sistemas de registro não vão permanecer. Você vai ter porque o próprio mercado define isso, né? Que você tem que ter compliance, você tem que ter informação fidedigna, então tem uma série de princípios que são atendidos bem pelos sistemas transacionais, pelos RPs. Só que a dinâmica, você pode ter uma dinâmica de mercado pressionando o seu negócio, que vai exigir de você flexibilidade. Mas a flexibilidade está onde? A flexibilidade pode estar na sua capacidade de se adaptar às mudanças de mercado, a criar um novo canal, a criar um novo processo que vai atender uma especificidade de um mercado, né? Que surgiu aquele mercado novo, eu vou ter que ter um processo sutilmente diferente. A minha estrutura de informação vai mudar? Pode ser que não. Então, o meu RP não vai mudar, não preciso mudar o meu RP, eu mudo a minha interação com o mercado, a minha interação de negócio com o mercado. Por isso que por isso que a gente chama os sistemas de automação como sistemas de engajamento. Você cria diferentes engajamentos, você pode criar o que a gente chama de processo polimórfico, né? É você ter uma estrutura principal de um processo e você, com pequenas alterações, você conseguir fazer uma adaptação muito mais rápida ao mercado. Você cria um asset principal e dá flexibilidade para esse processo se adaptar a uma mudança numa condição de mercado. Então, é possível fazer isso. As tecnologias vão ter que conviver, elas uma sobrepõe a outra e elas se convivem, elas trabalham em conjunto. Tá?
Falou uma palavra-chave, Luiz, adaptabilidade, né? Nós estamos vivendo um mundo onde a estratégia está mais orientada a modelo de negócios do que as métricas e metas, né? Ou seja, não adianta eu ter objetivos muito bem definidos, metas, métricas, funções definidas, processos definidos, processos com uma governança algoritmizada, se o meu modelo de negócio pode ser substituído por alguma disrupção de estabilização da cadeia de valor. Uma disrupção de uma cadeia de valor, a gente viu agora há pouco, né? A cadeia de valor do turismo toda desestabilizada, demolida, desestruturada, entrando num outro patamar que é difícil saber se vai existir ou não a sobrevivência em cima disso, né? Airbnb que fale, né? E olha que já era uma empresa disruptiva. Então, quando a gente fala de novos modelos de negócio, novas formas de você entrar em um outro segmento, mas não perdendo o investimento que você fez na sua infraestrutura tecnológica, original. Entendeu? Exatamente. Aí, pelo que eu estou entendendo dos processos cognitivos, é justamente ele ajudar na adaptabilidade da sua empresa a esses novos modelos de negócio. Você tem que mudar, pivotar o teu negócio e criar um novo negócio. Mas você tem todo um legado tecnológico que você não pode desfazer dele. Né? Então, a adaptação seria hoje o grande trunfo de eu investir hoje numa tecnologia de automação cognitiva, por exemplo. Na tua opinião. Exatamente. Olhando os dias de hoje, né? Olhando a nossa pós-pandemia, né? Inclusive essa diretriz, ela é forte, ela é tão forte que a IBM passou a investir pesadamente no que a gente chama de tecnologias low code e no code. O mercado está buscando isso, porque quando você olha a disponibilidade de pessoas de gente para desenvolver código, você não o mercado tem uma carência absurda de gente para desenvolver. Então, os negócios, eles não estão mais esperando que TI ou que o time que o cara desenvolva uma aplicação. O negócio precisa se adaptar. Eles estão precisando se adaptar cada vez mais rápido. Então, o que eles estão fazendo? Puxando para eles essa função de se adaptar, né? Então, como que a gente está fazendo isso? Por ser uma camada de engajamento, né? A gente está buscando oferecer para o mercado cada vez mais o que a gente chama de tecnologia low code, no code, a capacidade do próprio negócio alterar a tecnologia, alterar as condições de execução do negócio, do processo, da decisão ou da automação, né, do mecanismo de automação, com quase nenhum código, né, com praticamente nada de código. Já tem coisas no code, nenhum código que o cara de negócio define, desenha, publica e põe para funcionar o processo. A gente já tem tecnologia assim, e tem tecnologias que você exige um pouco mais de especialização, que a pessoa, que é uma técnica, né? Que ela tem praticamente nenhum código, eventualmente você entra em alguma necessidade de utilização de código para ganhar velocidade de adaptação. Então essa é uma tendência do segmento, né? Do segmento de automação. Você ter você ter interfaces muito mais amigáveis para a própria área de negócio poder criar essa adaptação. Luiz, então, acho que é um caminho. Foi muito boa essa entrevista. Hoje nós conseguimos entrar no tema do evento, que é organizações adaptáveis, né? E você agora deixou isso, foi legal porque a gente conseguiu fazer esse encaixe, esse engajamento com o tema, que é organizações adaptáveis. Hoje você não pode pensar em estratégias se não for adaptada ao seu modelo de negócio. Você vai ter que estar trabalhando o tempo todo disso. Então, eu vou para nós finalizarmos, eu vou te pedir que você, olhando aqui para o CEO, aquele CEO que ele tem lá o RP dele, mas ele vê o mundo desmoronando, ele tendo que buscar novos produtos e serviços, ele tendo que adaptar a empresa dele a essa nova realidade, de não ser focado somente num, mas ter uma cesta mais ampla de possibilidades de negócio, ou seja, praticamente as empresas vão ter que virar holdings de negócios, porque vão ter que apostar fichas em outros negócios para não ficar submisso
há uma possibilidade de uma disrupção da cadeia de valor, qual seria a orientação que você daria para esse empresário que tem lá o RP, tem lá todo o seu compliance, tem os processos orientados, seus KPIs muito bem definidos trimestralmente, as metas e métricas posicionadas, né? Uma cultura de competência e de controle muito forte, porém, ele vê o negócio dele se desestabilizando como Blockbuster, como Motorola e como muitos casos que vão surgir agora a partir de 2020, que vão virar as Motorolas e Blockbusters daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Uhum. É sempre assim, o modismo de quem cai. Qual seria para você a grande jornada que esse empresário deveria fazer para ele poder trazer essa camada de adaptabilidade e inteligência para os processos, para que ele possa reinar dentro desse mundo totalmente incerto? A bola está contigo, eu fecho agora a nossa entrevista com essa tua pergunta complexa, mas eu acho que a mensagem não é minha, a mensagem é do Gartner, né? A mensagem é olhar, as empresas não vão poder prescindir de ter uma estratégia de hiperautomação. A força de trabalho ela tem que ser flexível. E o que acontece? Imagina o seguinte, você tem um mercado, você tem uma demanda vindo de um lado. E essa demanda varia. E a variabilidade dessa demanda está cada vez maior. O que você tem que fazer com a sua força de trabalho? Você tem que ter um baseline de pessoas, mas você tem que ter uma força, você tem que ter um conjunto que flutua, que você consegue ligar e desligar conforme a sua demanda. Isso é uma força de trabalho híbrida. Então você pode ligar e desligar para essa demanda que está vindo desse canal e surgir um novo negócio, um novo canal. O que você precisa fazer? Shiftar a sua força de trabalho para essa nova fonte de demanda, para esse novo canal de negócio. Então, ter essa capacidade de shiftar, de fazer essa mudança, é fundamental na estratégia. Você precisa ter essa estratégia, precisa ter essa capacidade na sua organização. Então, precisa pensar nessa estratégia. E não tem como fazer isso sem você ter uma estrutura de automação, uma estrutura bem montada, uma estratégia bem montada de automação de negócio. Porque a automação de negócio pressupõe que a sua força de trabalho híbrida, que está aqui, concentrada aqui, você pode aumentar e diminuir o número de trabalhadores robóticos, né, de suplementar a sua operação. A hora que cai a demanda, eu preciso aumentar para aquele canal. Você usa aquela sua força e os seus assets construídos aqui para adaptar rapidamente para esse novo canal, essa nova demanda, e cria e cresce atendendo essa demanda. Usa a sua força de trabalho, a inteligência, né? As pessoas inteligentes colocam ela no novo canal e suplementam com a força de trabalho híbrida, com os trabalhadores robóticos, para crescer a capacidade de atender esse novo canal. Entendeu? Então você vai ter que ter essa capacidade. É inevitável, inexorável isso. E quem tiver melhor estabelecida essa estratégia vai ser a empresa que vai ter mais capacidade de se adaptar e de atender, inclusive, novos mercados. Eu acho ok, Luiz, muito obrigado. Quem quiser fazer os comentários, perguntas, aqui debaixo da página tem uma área só de comentários, tá? O Luiz, à medida que ele possa, dentro da agenda dele, responder, com certeza eu acredito que ele vai fazer isso. Então, se quiser fazer comentários, é só você fazer comentário aqui, fazer perguntas, marcar, e aí você se relaciona aqui com o Luiz dentro da nossa página do fórum. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero você aí nos debates que vão ter depois. Nós vamos fazer debates depois para cada trilha. E aí vai ser debates ao vivo com outros speakers também. Tá certo? Tá bom. Valeu. Tá bom. Muito obrigado. Até mais todos. Valeu, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa
o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!